Olá, boa noite. Esta é a nossa palestra número 97, hoje 13 de abril de 2022. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, a gente traz um tema voltado para a saúde holística, expansão da consciência. E o tema de hoje é sobre ayahuasca. Eu acho que é a terceira palestra que eu faço sobre esse tema. Então, o tema de hoje é terapia da alma com a medicina da ayahuasca para a expansão da consciência. Então nós vamos conversar sobre esse assunto com uma abordagem prática baseada na nossa experiência, longa experiência, né, de uso desta medicina desde 2006. Então, vamos fazer uma retrospectiva do que existe, né, sobre esse assunto e abordar com mais profundidade, baseado na nossa experiência, os efeitos da ayahuasca para aumentar o nosso autoconhecimento e, consequentemente, expandir a nossa consciência, com a permissão de uma visão mais abrangente da realidade que a gente vive, né? Atualmente, existe muita pesquisa científica, depois de ter sido proibida na década de 70, década de 80, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas nos últimos 10 anos tem havido uma pesquisa muito grande em várias universidades sobre os efeitos, né, principalmente do DMT, dimetiltriptamina, que é o princípio psicoativo da ayahuasca, né? Como vocês sabem, a ayahuasca ela é um chá milenar que surgiu entre os povos nativos indígenas da Amazonas, né, que abrange vários países, Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, etc. E ele é composto, boa noite minha irmãzinha, e ele é composto de duas plantas, que tem nomes nativos, né? Em alguma região chama de mariri e chacrona, no outro chama de rainha e jagube, onde uma tem um princípio masculino e outra tem um princípio feminino, né? Aqui tem o princípio feminino, é a chacrona, ou a rainha. E o cipó mariri, ele funciona como um inibidor, né? Então, quando você analisa o ser humano, do ponto de vista de neurônios e hormônios, né? A nossa glândula pineal, ela que ancora o chakra coronário, que é a nossa conexão ao espírito, ao superior, ele produz vários hormônios já conhecidos, né, como a melatonina, que é o hormônio do sono. Ele percebe, a pineal é uma antena, né, sensível, e ela percebe a vibração do dia e da noite, e dependendo dessa vibração,
ela produz mais melatonina durante a noite, o que faz com que a gente entre no estado de sono, que é um outro estado de consciência. Ela produz também, a pineal produz também a serotonina, que é um hormônio chamado da felicidade, né? Ela traz uma sensação de bem-estar. E também o DMT, o dimetiltriptamina, que é o princípio ativo da ayahuasca. Então ela é produzida de forma endógena, e como também várias plantas e vários outros animais produzem o DMT, né? E o DMT é que tem essas características psicoativas. O uso da ayahuasca, ela traz uma nova percepção da realidade. É isso que a gente vai abordar aqui hoje, né? Por que ela traz essa nova percepção? Porque nós estamos condicionados a uma vida que a gente só percebe a realidade do mundo material, do mundo físico, através dos nossos 5 sentidos físicos, né? Se a pessoa quiser entrar num estado transcendente de percepção espiritual, com a percepção mais ampliada da realidade, que é divina, você precisa meditar, precisa em processos de interiorização, de oração, né? Meditar no Tibete, por exemplo, em outros lugares onde você tem a possibilidade de fazer um encontro com você mesmo, né? Então você observa que a gente, a humanidade, principalmente ocidental, ela vive totalmente para fora de si, né? Ela não se conhece, ela conhece a profissão que vai exercer, conhece as coisas externas, né? Como usar um computador, como usar um celular, dirigir um carro e etc., e as suas profissões, mas a coisa mais importante da nossa vida é o nosso ser, o nosso corpo, a nossa psique, as nossas emoções, e a gente conhece isso muito pouco, né? Então, qual é o grande diferencial da ayahuasca, né? É permitir que você entre em estados expandidos de consciência, que a gente faz isso naturalmente, só que não lembra, que é quando a gente dorme, né? Então, nós temos mais, mas eu falo basicamente de 3, porque são os 3 mais acessíveis à nossa consciência atual, né? No futuro, a humanidade terá um novo patamar de consciência muito mais desperta, com uma conexão mais fluida, mais coerente com o seu espírito, o seu eu superior, né? Mas no momento atual, são poucas as pessoas que vivem experiências transcendentais, experiências místicas, né? A maioria das pessoas, elas se baseiam em informações de segunda mão, né, de outras pessoas que tiveram as suas experiências ou participam de organizações religiosas, de que relatam, né, as experiências de outros profetas, de outras épocas, e muitas coisas não têm hoje uma sustentação, né, na realidade da vida.
Boa noite, Tatiana. Então, uma das coisas fundamentais que a grande maioria da humanidade não sabe é a questão da reencarnação, né? A encarnação não tem nada a ver com religião, com espiritismo. Religião, reencarnação, é uma lei da natureza, né? A lei do ciclo. Então, algumas pessoas que participam de algumas religiões, como aqui no Brasil, do espiritismo, Umbanda, Candomblé, ou no Oriente, do hinduísmo, do budismo, né, sabem que existe a reencarnação, que é um outro nível de consciência. Mas quando você vivencia esta experiência, você adquire um novo nível de assertividade, de confiança, né? Eu, por exemplo, né, as pessoas dizem, eu acredito na reencarnação. Eu já digo, eu não acredito, porque eu lembro, né, de 8, 9 encarnações. Então, quando você vivencia uma experiência, você se empodera. E a tendência desses casos é a pessoa querer partilhar, né, suas descobertas com outras pessoas que também estão nesta busca. Então, o que acontece com uma cerimônia com a ayahuasca? Eu vou relatar, partilhar com você a experiência que nós fazemos, né? As cerimônias xamânicas que a gente faz. Já fiz centenas delas, né? Desde 2006. Inicialmente participei de algumas religiões, como o Santo Daime, como a UDV, União Vegetal. Atualmente, né, recebo o nosso chá do Núcleo da Divina Luz, de Radiantes, de Roraima, de Rondônia. E fazemos as cerimônias guiadas, né, por seres de luz, por seres de luz que ajudam durante a cerimônia, né? Então, existem, como você sabe, né, palavras de poder, né? As palavras de poder, por exemplo, são os mantras, né? Uma oração feita com o coração, né? Então isso aí traz poder, palavra de poder. Existem lugares de poder, lugares de alta vibração, que hoje são os locais das igrejas católicas, das catedrais, né? Que eram antigos pontos de cruzamento de linhas-lei, pontos onde nós, em outras encarnações ou em outras encadernações, né, a gente ia participar de cerimônias xamânicas, cerimônias pagãs, né? Como nós estamos agora no momento da Páscoa, né? Por exemplo, a Páscoa cristã, a Páscoa judaica, Peshá, elas são, na realidade, versões modificadas de momentos de poder praticado pelos pagãos na Europa, né? Então, a data da Páscoa ocorre na primeira lua cheia, após o início da primavera, o equinócio de primavera, lá no hemisfério norte, né? A Páscoa, a Peshá judaica, ocorre na lua nova. Então, isso aí são lugares de poder. Então, nós fazemos as nossas cerimônias aqui no Instituto Pleiades, no meio de uma mata, em aldeia, em um ponto que é um ponto de poder, um chakra telúrico, uma energia muito alta da Terra, e foi construída um templo,
né, na geometria sagrada do decágono, 10 lados, que também amplifica a vibração, né, como se fosse uma mandala. Os crop circle, o círculo das plantações, que é tão comum nos últimos anos, né, eles são símbolos de poder, eles aumentam a vibração, né? Então eles estão baseados numa geometria sagrada. Existem também as plantas de poder, como exemplo a ayahuasca, peyote, alguns cactos, né, que trazem também uma maior percepção da realidade. Estou sempre falando da realidade, porque dependendo do seu nível de consciência, você enxerga a realidade de um jeito, né? É como a pessoa, de uma maneira geral, ela está coberta, a sua percepção, coberta por véus, inúmeros véus. Então a sua percepção é muito limitada. É como a famosa caverna de Platão, né? Então, no mito da caverna de Platão, aquelas pessoas dentro da caverna viam só as sombras das manipulações que estavam acontecendo do lado de fora, né? E achavam que aquilo era a realidade. Então, nós temos todas essas condições de catalisadores de poder. Então, recapitulando, né, nós temos lugares de poder, palavras de poder, animais de poder, né, que é outra característica do xamanismo, e plantas de poder. Então, são todas essas condições que nos levam a expandir a nossa percepção da realidade, né? Então, como é que ocorre esse aumento da percepção? Primeiro, você tem que ter um pouco de autoconhecimento, né? Você expandir a sua consciência de que você é muito mais do que apenas um corpo físico, né? Um corpo físico temporário, né? Que passa rapidamente. Mesmo que a gente viva 100 anos, em termos cósmicos, é um piscar de olhos, né? Então o tempo de reencarnação é muito curto, e tem um propósito, né? O propósito da encarnação e das reencarnações é para a evolução da alma. Nós temos corpo físico, alma e espírito. Corpo físico, nós não vamos tratar dele, né? A alma, que é chamada de aura, o campo áurico, ele é composto de uma trindade vibracional, magnética. O corpo etérico, ou duplo etérico, o corpo vital, por onde flui o prana, a energia vital, né, onde é usada as agulhinhas da acupuntura. Temos o nosso corpo emocional, são as nossas emoções, nossos sentimentos, que é também chamado de corpo astral, é um corpo sutil, né? E temos a nossa mente concreta, que é o corpo mental, vamos chamar assim, inferior, é o corpo, é a mente que mente, né? Então essa mente, ela está muito conectada ao nosso hemisfério esquerdo, racional. E existe uma outra mente, que é a mente intuitiva, também chamada de mente causal, porque ela tem uma conexão já com o hemisfério direito, com a glândula pineal, e a conexão ao espírito, ao eu superior. Então, o nosso corpo físico, ele, vamos dizer assim, tem uma vibração, ele vibra junto com a matéria, né, os elementos da matéria. A nossa alma, com esses 3 campos vibracionais,
ela vibra numa dimensão acima, que é chamada de plano astral, ou plano emocional. E a mente intuitiva, ela vibra num estado superior, dando suporte ao que se chama de eu superior ou espírito, né? Então, essa capacidade de espiritual criativa é uma exclusividade do ser humano, por possuir as duas mentes de forma criativa, né? A mente racional e a mente intuitiva. Então, o que acontece? Quando você analisa os estados de vigília em termos cerebrais, né, que é onde ocorre todo o palco desse movimento no cérebro e no coração, então no estado de vigília, quando a gente está acordado, entre aspas, nós temos uma frequência cerebral muito elevada, que é a frequência beta, que é uma ressonância com a frequência da Terra, do planeta Terra, chamada ressonância Schumann, como vocês sabem, muito conhecido já isso. Para você entrar no estado de sono, a sua frequência cerebral cai para alfa, né? Depois vai para teta e depois vai para delta. Ela vai caindo a frequência. Nesse estado de transição de beta para alfa, você está no físico, mas no alfa você está muito relaxado já, né? Estado meditativo. Quando você entra no teta, é o sono leve. Então, existe a saída ou a projeção, a saída da alma do corpo físico, ou chamado também de projeção astral. A sua alma se projeta no plano astral, que é o seu estado de sono natural, que a gente faz isso todas as noites. Quem faz essa movimentação entre essas dimensões, como você sabe, é a glândula pineal, através da liberação da melatonina, do hormônio melatonina. A ciência demonstra que existem duas cargas imensas de liberação do DMT, dimetiltriptamina, pela pineal em dois momentos. Quando a gente nasce, no nascimento, e no desencarne, quando a gente morre. Tem uma explosão de DMT. Existem muitos documentários feitos por pesquisadores, cientistas, neuropsiquiatras, neurocientistas, etc. E tem um muito interessante que está disponível no YouTube, chamado DMT, a molécula do espírito. Muito interessante. Então ela faz uma abordagem científica muito válida, né, desse aspecto do DMT. Então, quando a gente entra no plano astral, ao dormir, todas as noites, você entra na linha do tempo. O que eu chamo linha do tempo é a linha do seu tempo individualizado. É um campo informacional, vamos dizer assim, como se fosse uma memória, né? Um campo de memória no tempo. Porque a nossa memória no estado de vigília, como você sabe, ela é muito limitada. A gente só lembra de eventos enquanto está no estado de vigília, né? Acordados. O que acontece nas outras encarnações e enquanto a gente está dormindo nesta encarnação, a gente não lembra conscientemente, né? Mas quando a gente dorme, a gente entra no tempo, que é a quarta dimensão, e você acessa as suas memórias, os seus registros de outras encarnações. A única questão é que quando você retorna à vigília, você esquece.
né? E fica apenas alguns sonhos simbólicos, arquetípicos, que a maioria das pessoas nem consegue decifrar, né? Então, quando a gente, na nossa cerimônia com a ayahuasca e outras cerimônias, a pessoa entra no astral consciente. Essa é o pulo do gato, vamos dizer assim, da cerimônia com a ayahuasca. Então, o que é que acontece? Você é equivalente, vamos fazer um paralelo para melhorar a compreensão, quando a pessoa faz uma regressão de memória, né, a vidas passadas, terapia reencarnatória, terapia de vida passada, etc. O terapeuta, nessa terapia, ele fica conversando, relaxando o cliente. Eu já fiz isso há muitos anos atrás, na década de 1980. Então, o cliente vai relaxando, ele entra no estado teta, no estado alfa e depois no estado teta, mas como o terapeuta não pode parar, está sempre falando, ele captura a atenção do paciente e ele vai lembrando de vidas passadas, principalmente das questões traumáticas. Então, uma cerimônia com a ayahuasca acontece um fenômeno análogo a esse. Você entra no sono consciente. E aí, isso é uma faca de dois gumes, como se diz, né? Porque você pode lembrar de eventos agradáveis, mas o que mais marca a nossa psique não são os momentos agradáveis, são os momentos de traumas. Então você sabe que existem pessoas que têm fobia, por exemplo, medo de água, medo de altura, medo de 1001 coisas. Essas fobias de nascença, né? Essas fobias são efeitos de causas de vidas passadas. Por exemplo, a pessoa morreu afogada, fica com medo de água. Caiu do despenhadeiro, fica com medo de água. Morreu soterrado ou enterrado vivo, sei lá o que, fica com medo de lugar fechado, né? Claustrofobia. E assim vai. Então, é muito comum a pessoa, no processo da cerimônia da ayahuasca, ela acessar essas vibrações que estão armazenadas em seu corpo físico. A emoção é algo físico, vamos dizer assim, físico entre aspas, né? Mas muito denso. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa está triste, ela fica com essa musculatura do plexo cardíaco retesada, né? E a pessoa não consegue respirar de forma aberta. Então, a pessoa que tem tristeza de forma crônica, de acordo com a medicina chinesa, ela afeta os pulmões, né, por exemplo, e tantos outros exemplos, né? Então, a emoção, ela fica armazenada a nível físico, dentro do corpo físico da pessoa. Então, no estado mais expandido da consciência, numa sessão de cura de ayahuasca, ela pode acessar esses registros e aí é quando vem o desconforto e muitas vezes a pessoa quer vomitar, né? Que é uma limpeza profunda, é uma catarse e, muito importante, ela funciona preventivamente para evitar doenças físicas no futuro, né? Além de deixar a pessoa num estado de alegria, de felicidade muito maior. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o chá da ayahuasca, ele é um catalisador
da sua vibração. Ele amplifica a sua vibração, né? Que normalmente no estado de vigília ele está adormecida, é a baixa vibração que prevalece. Então, quando você toma o chá, ela aumenta a sua vibração e pode levar você a níveis da realidade cósmica que você normalmente não percebe, né? A gente tem uma limitação do mundo físico pelos 5 sentidos físicos, né? Visão, audição, etc. E até as cores que a gente enxerga, ela é muito limitada, né? Existem nos nossos olhos 3 cones, né, em cada olho. São esses cones que percebem as frequências que a gente chama de cor. E existem pessoas que é uma anomalia, eu não lembro o nome agora dessa anomalia, que vem com 4 cones. Então essas pessoas enxergam o mundo com uma beleza indescritível. A mesma flor que a gente está vendo de uma forma, ela vê de cores muito mais fantásticas, né, do que a gente está enxergando de uma forma limitada. Ou como uma pessoa que só enxerga preto e branco, por exemplo, né? E as pessoas normais enxergam colorido. Então, existe a possibilidade na cerimônia de você perceber uma ampliação dos seus sentidos físicos, né? Como, por exemplo, a audição. Você percebe muito mais alto o som, né? Muito maior a frequência e maior o espectro auditivo. E você começa a perceber o que se chama de fractais, né? Que a natureza ela é uma dinâmica, né, de fractais coloridos, coisas lindas, dentro de padrões de geometria sagrada. Então, a pessoa, numa cerimônia dessa, ela pode acessar, né, já níveis do eu superior, de contatos intuitivos, que algumas pessoas se transformam, né, transformam a sua consciência por vivenciar revelações, né, do seu eu superior, né? Eu lembro bem, em 20 de junho de 2006, numa cerimônia com a ayahuasca, em João Pessoa, nós tivemos o primeiro contato de guiança dos pleiadianos, quer dizer, seres de luz, né, no nível do eu superior. Então, é muito importante a gente saber dessas informações, porque você vai perdendo o medo, né? É importante isso. O medo é o maior bloqueador, né, da expansão da consciência, da iluminação das pessoas. Por que isso? Por que o medo é tão dramático, tão traumático? Porque a vibração do medo ela é muito baixa. E ela afeta o nosso cérebro reptiliano, o cerebelo. Então, a vibração áurica, ela é muito reduzida. E o processo de iluminação, de despertar consciência, de encontrar o plano da unidade, porque o estado de vigília e de sono, como você sabe, são estados de dualidade, de livre-arbítrio, né? Do bem e do mal, da verdade e da mentira, etc. Mas quando você entra em ressonância com o seu eu superior, é um plano de unidade divino, né? Onde só
prevalece o bem, a bondade, a verdade, né? Você acessa a sua missão, né? Todos nós, encarnados nesse planeta, temos uma missão, um propósito da alma, né? Só que muitas pessoas acham que por exemplo, desconhecendo a reencarnação, acham que a alma acaba ou vai para um paraíso eterno. Ele acha que a missão dele é apenas o mundo da matéria, os relacionamentos materiais, etc. Isso também faz parte, né? Mas de forma última, de estratégica, vamos dizer assim, a nossa missão é servir, é um serviço, né? O Mestre Jesus, ele enfatizava muito isso, né, nas suas mensagens, né? Que o ser humano ele está aqui só para duas funções, né? Adorar a Deus e servir ao próximo, né? O adorar a Deus é importante a gente compreender isso como adorar no sentido de buscar, né, a nossa reconexão, encontrar a nossa divindade, que é o nosso destino, né, de cada ser humano. Então, quando você volta de forma majoritária a sua atenção ao divino, você começa a acessar e a ampliar a sua vibração áurica da sua alma. Então você consegue fazer um acoplamento, como fosse acoplamento magnético de uma estação de rádio, receptor, transmissor, e você começa a receber as intuições do seu eu divino, seu espiritual, né, o eu superior. E de posse dessa conexão espiritual, o principal da sua missão, enquanto encarnado, é servir ao próximo, né? Então, muitas pessoas, né, por já estarem preparadas nessa jornada evolutiva, ele muitas vezes em uma cerimônia xamânica com a ayahuasca, ou mesmo depois, né, ela tem os insights, as revelações e transforma completamente a sua vida, né? Então, eu vejo assim a ayahuasca como um instrumento divino, né, de expansão da consciência. E, consequentemente, à medida que você vai se autoconhecendo, descobrindo a sua essência, né, você acaba desenvolvendo uma estrutura física, um corpo físico mais sutil, né? Você elimina aquelas coisas mais pesadas como carnes, né? Carne vermelha, bebida alcoólica e emoções negativas e pensamentos negativos, né? Vamos chamar assim. Então você vai naturalmente evoluindo e aumentando a sua vibração, né? Então, existem muitos caminhos, né? Eu estou abordando aqui um caminho que é muito eficaz porque ele está disponível, né? E é uma busca muito grande que existe no mundo ocidental tão materialista, né? Nós tivemos há menos de 2 meses, no final de fevereiro, um grupo de 16 pessoas da Ucrânia e da Rússia. Foi um pouquinho antes de começar o conflito, né?
Então, você vê que as pessoas estão numa busca espiritual muito grande e você percebe que também existe uma busca intelectual, né? É uma substância que não vicia, né? Ela não funciona tomar um chá como quem toma um chá de cidreira, um chá qualquer. Ele precisa ser conduzido, né, numa cerimônia, num local sagrado. Eu chamo de local sagrado, é um local puro, né, de alta vibração. Mas a gente faz aqui no Instituto Pleiades, cada mês, na lua cheia, né? Lua cheia. A lua cheia é uma data de poder, tá vendo? Também, né? Então, existem muitas possibilidades, né? E a oração, feita com fé, com o coração, ela também é um instrumento fantástico, né? De ajuda espiritual, né? De elevar a sua vibração. Quando a gente fala ajuda espiritual, é nesse sentido, né? Um aspecto mais transcendente, mais além da matéria. Muito bem. Vamos agora à segunda parte, que é a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, né? Sempre recapitulando, porque sempre tem pessoas novas que participam. Então, essa meditação, ela foi canalizada, né, por nós. Eu estava na Rússia, no retiro espiritual, nas prisões, né, porque tinha levado a ayahuasca para lá. E essa meditação, ela é um movimento, né, que qualquer pessoa pode fazer usando, vamos dizer, a estrutura espiritual da terapia de frequência de luz pleiadiana, que nós recebemos em 2006, essa terapia que já hoje tem milhares de terapeutas em vários países, mais de 20 países. E por conta da alta vibração planetária, da chamada transição planetária, que começou a partir de 2012, com uma vibração mais alta do cinturão de fótons de Alcione, a principal estrela das Pleiades, nós temos a disponibilidade, a oportunidade de invocar esses seres de luz, poderosos seres de luz, que estão disponíveis como anjos, né, para ajudar a toda a humanidade que queira expandir a sua consciência, procurar autocura, né? Ela é aparentemente muito simples, né, mas muito poderosa e muito complexa no que acontece por trás dos bastidores das dimensões espirituais. É para ser feita todas as noites, antes de dormir. Você se prepara para dormir, faça as suas preces pessoais, que sempre são muito importantes. A gente recomenda fazer também a grande invocação, que é uma prece supra-religiosa, muito poderosa e muito linda, que nós vamos fazer aqui. E você invoca os seres de luz com os mantras que a gente vai pronunciar, e você, se não sabe ainda, você copia e invoca. E depois da invocação, você coloca a sua intenção, né, naquilo que você deseja que é mais importante para a sua saúde, de uma perspectiva holística, para a sua expansão da consciência, enfim, para o que você achar que gostaria de ter uma ajuda, né?
funciona em doses homeopáticas, né? Porque esses seres de luz eles trabalham na harmonização energética dos vários corpos, né? E uma energia harmoniosa, coerente, ela vai refletir positivamente em todos os níveis dos nossos corpos, né? Sutis e corpo físico, tá bom? Muito bem. Então vamos fazer uma pequena meditação, ela vai ficar gravada aqui no Instagram e amanhã ela estará disponível no meu YouTube, Eduardo Chianca. Então vocês podem assistir nesses dois lugares, ou aqui no Instagram ou no YouTube Eduardo Chianca, ok? E por favor, repassem a outras pessoas que você sinta que tem essa conexão, né? Porque quanto mais pessoas participam deste movimento, maior é a força, o poder energético desta egrégora, né? Forma uma egrégora. Então peço encarecidamente a cada um de vocês que divulguem, né? Pratiquem e divulguem, certo? Então vamos agora fazer o início da meditação. Você continua nela o tempo que você quiser e quando completar 1 hora aqui eu desconecto para ficar gravado, né? Então eu peço agora a você que fique de uma forma confortável, feche os olhos, para relaxar e sairmos do mental intelectual. Vamos fazer algumas respirações lentas e profundas, né? Coloque a mão esquerda sobre o peito, a mão direita sobre a esquerda, que das mãos saem muitas energias curadoras e calmantes, né? Inspirando lenta e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça algumas vezes para acalmar a mente, né? Trazendo a sua atenção para o coração. O coração é um ponto de unidade. Inspirando, soltando. Inspirando, segurando, soltando. Vamos agora recitar a grande invocação. Você repete junto comigo, mentalmente ou verbalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino na Terra.
Vamos agora invocar os seres de luz. Você repete junto comigo. O mantra de invocação dos pleiadianos é Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Dos Cherokees no plano astral é Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. Dos sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção, aquilo que você deseja que seja trabalhado como prioridade para você. Se você não for dormir agora, você fica o tempinho que achar necessário, ancorando essas vibrações. Nós também ficamos aqui dando uma sustentação a essa matriz energética, a esta egrégora de cura. E se você for dormir mais tarde, você começa, faz novamente antes de dormir. A todos uma boa noite, uma boa meditação. Namastê, namastê, namastê.